Hoje, na nossa aula, a gente vai falar sobre calma e controle. Como os benefícios da aromaterapia podem ajudar no controle da ansiedade. Então, para quem não me conhece, meu nome é André Lustosa, eu sou personal trader, sou consultor de bem-estar e hoje já fazem uns 5 anos que eu conheci os óleos essenciais por conta da minha filha, que tinha problemas com o terror noturno, ela acordava mais de 5 vezes durante a noite. E a partir desse momento que eu conheci os óleos, que eu comecei a utilizar com ela, foi uma transformação não só no sono dela, mas na nossa vida, na nossa saúde. Hoje eu compartilho, né, os benefícios dos óleos essenciais para as mais diversas situações e vai ser um prazer muito grande trazer um assunto que eu acredito que todos nós, em algum momento, sofreu, né? Que é exatamente controlar a nossa ansiedade. E aí, para estar dando início a esse assunto que é tão importante, principalmente nos tempos de hoje, para a gente começar a falar sobre esse assunto, a gente precisa fazer uma diferenciação, tá? Primeiro, um conceito, né, sobre ansiedade. Que ansiedade todo mundo pensa, assim, a grande maioria das pessoas, vou dizer todo mundo não, mas a grande maioria das pessoas pensa que ansiedade é uma doença. E, na verdade, a ansiedade não é uma doença, é um sentimento, é uma emoção, né? Que todos nós temos em maior ou menor grau. Isso vai depender muito, né, de como você está lidando com determinadas situações. Enfim, a gente vai conversar bastante sobre isso. Mas o que precisa ficar claro é que a ansiedade é um sentimento. Qual é o problema da ansiedade? É quando ela atinge níveis que você perde o controle. E aí isso pode se transformar num transtorno de ansiedade. E aí sim, isso sim é uma doença, existe tratamento, existe medicação, enfim. Então, existe uma diferença. Então, todo mundo, em algum momento, até várias vezes durante o dia, tem uma dose de ansiedade. Vou dar um exemplo. Você vai fazer uma prova, né? Então você vai ficar ansioso. Você amanhã vai fazer uma viagem, né? É um dia especial para a sua vida. Então você provavelmente pode ficar mais ansioso, menos ansioso para aquela situação. Qual é o problema, novamente, da ansiedade? É quando isso atinge níveis que perde o controle. Aí você começa a sentir palpitações, simplesmente do nada, entre aspas, né? Você começa a sentir tontura, você paralisa, você começa a deixar de fazer determinadas coisas, porque essa ansiedade chega a níveis que você não consegue desenvolver, você fica cansado durante o dia, você sente acha que tudo vai dar errado, enfim, tudo isso é o transtorno de ansiedade. A sua ansiedade está fora do controle, certo? E a ansiedade, como a própria definição já diz aqui, eu até coloquei para ficar bem claro, é uma resposta natural do nosso corpo ao estresse. Então, a qualquer sensação de medo ou de previsão, mesmo que não vá acontecer, né? Essa apreensão, como eu coloquei aqui, sobre o que está por vir, principalmente sobre o que está por vir, né? Mas também não quer dizer que não seja em relação ao passado, né? A pessoa que está com a ansiedade fora do controle, ela normalmente ou ela está pensando no futuro ou ela está pensando no passado, né? Ela do que está no presente, na verdade. E a aromaterapia, ela é uma prática muito uma ferramenta, né, digamos assim, uma prática muito eficaz, né, para ajudar a reduzir os sintomas do transtorno de ansiedade e também para fazer o controle da ansiedade, entende? Então, os óleos essenciais eles vão promover esse relaxamento, esse bem-estar. E eu vou falar exatamente sobre tudo isso, mas, né, de uma forma bem integrativa. Então, quais são as principais ações que a gente pode estar fazendo, qualquer pessoa pode estar fazendo, né, a partir de hoje, a partir de agora, para controlar essa ansiedade? Então, vamos lá, eu coloquei aqui as principais. Existem, assim, muitas, mas eu coloquei as principais que qualquer pessoa, né, que começar a colocar isso em prática, com certeza ela vai ter o controle da sua ansiedade. Então, a primeira delas são práticas de relaxamento, a gente vai falar sobre isso aqui, tá? O exercício físico regular, ele é um regulador natural da ansiedade. Alimentação saudável, né? A gente tem nutricionistas aqui presentes, então vai ser bacana porque a gente pode ter ali nos comentários informações importantes em relação à alimentação. O sono é o principal regulador, né, da questão das nossas emoções, mas da ansiedade especificamente. O autoconhecimento e os gatilhos, identificar esses gatilhos, né, que disparam a nossa ansiedade. Esse autoconhecimento vai ser importante na hora que eu estiver falando, porque, às vezes, o que causa ansiedade para mim, André, é diferente. A mesma situação em mim vai causar ansiedade. E aí, na Mel, por exemplo, não vai causar ansiedade. Na Helenice, talvez vá causar um transtorno de ansiedade. Enfim, cada pessoa vai reagir a uma mesma situação de maneira diferente. Então, o autoconhecimento, identificar esses gatilhos vai ser fundamental.
desfrutar, né, de momentos agradáveis ao ar livre. Isso é muito importante, cientificamente comprovado. Eu trouxe referências científicas aqui, tá, para vocês. E manter rotinas saudáveis. Você construir rotinas que sejam saudáveis para você. Às vezes, uma coisa que é saudável para o André não é saudável para você. Você não vai conseguir manter aquilo ali. Então, tudo é personalizado, tá? Então, vamos lá. Para o primeiro tópico, que são as práticas de relaxamento, que eu acredito que seja uma das principais ferramentas e ações que as pessoas aprendem para poder controlar a ansiedade, o transtorno de ansiedade, principalmente em situações de crise, certo? Então, qual é a importância dessa prática? Eu sempre coloquei isso, né? Então, as práticas de relaxamento, elas vão ajudar principalmente a reduzir o nível de cortisol. Quando a pessoa está numa crise de ansiedade ou quando ela começa a sentir aquela ansiedade, o nível de cortisol dela começa a aumentar. É necessário que isso aconteça para que a pessoa fique em estado de alerta, para que ela se movimente, para que ela fique mais atenta. Isso é um dispositivo natural do nosso corpo, como eu coloquei lá no início. Então, só que o cortisol, ele é o hormônio do estresse, e ele em alta quantidade, você vai ficar estressado. Então, isso vai ativar o seu sistema nervoso parasimpático, promovendo, né, essas sensações. Então, quando você faz alguma prática de relaxamento, você vai conseguir reduzir esse nível de cortisol e a consequência disso é você ficar mais calmo e mais relaxado. Então, tem vários estudos que comprovam isso, né, mas eu acredito que nem se fosse necessário. Mas eu peguei um recente, né, aí, que demonstrou que a meditação, por exemplo, que é uma das práticas, né, que ajuda muito, ela ajuda a regular e ela pode reduzir significativamente os sintomas de ansiedade e melhorar a resposta ao estresse. Isso é cientificamente comprovado, tá, gente? São vários estudos. Eu peguei até o mais atual que eu pude aqui para trazer para vocês, tá? E aí, quais são os óleos que são utilizados para ajudar nesse relaxamento, nessas práticas de meditação, de respiração, simples respiração, você pode fazer em casa mesmo, né? Num momento mais de estressante. Então, alguns óleos, são vários, na verdade. Eu peguei os mais conhecidos, os mais vendidos, os mais fáceis de encontrar, né? E eu coloquei aqui 3, né? Na verdade, são 2 óleos e um blend. O mais conhecido de todos, muitas pessoas buscam, né, os óleos essenciais exatamente por conta dessas questões, e esse é o óleo mais buscado, é a lavanda. A lavanda é um calmante e um relaxante natural muito potente, é considerado um dos mais potentes ansiolíticos, que ele estimula a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, que ajuda a retirar o cortisol do organismo. Então, tudo é química, tudo é fisiologia, né? Não tem nada de esoterismo, nada disso, tá, gente? É ciência, realmente. Então, a lavanda, ela pode ser difundida, pode ser aplicada topicamente, em algumas situações, né, mais assim específicas, você pode até fazer a ingestão. Tem o frankincense, que é o óleo de olíbano também, que é extremamente potente, porque ele não só acalma, né, ele age a nível de sistema nervoso central, melhorando as conexões sinápticas. Então, quando você está estressado, imagina como é que está passando esse impulso nervoso na sua mente, o pensamento, milhares, centenas de pensamentos ao mesmo tempo, isso não vai dar errado. É assim que funciona, né? A mente do ansioso, normalmente muito rápido, processando vários pensamentos, e o frankincense, ele vai meio que organizar, ele vai chegar ali e vai gerenciar, né, melhor esses pensamentos. Então, você pode estar usando ali, inalando, né, colocando no difusor, e a aplicação tópica também é muito eficiente. E eu coloquei aqui outro óleo, que na verdade não é um óleo, é um blend, é uma combinação de óleos, tá? Depois, se você ainda não conhece os óleos essenciais e ainda não conhece pelo menos os óleos da Doterra, a Doterra tem vários blends, enfim. E hoje não é sobre isso, né? Especificando cada óleo. Hoje a aula é sobre ansiedade, né? Como controlar. Então, eu vou falar assim, qualquer dúvida você pergunta, né? Deixa aí nos comentários ou procura a pessoa que te convidou e enviou esse vídeo para você, que ela vai te dar mais orientações. Mas, enfim, o Balance é uma combinação de óleos que contém, inclusive, o frankincense, e ele promove o equilíbrio emocional. Então, ele é uma combinação que vai te ajudar a se equilibrar emocionalmente. Então, não importa que tipo de emoção, que tipo de gatilho causou, né, a ansiedade especificamente, ou o estresse, ou a raiva, ou a tristeza, enfim, ele vai promover esse equilíbrio. Você pode estar utilizando ali, inalando, pode usar diluindo, e pode utilizar essas ferramentas dentro dessas práticas de relaxamento, tá? Então, isso, na verdade, é o ideal, é o que vai te ajudar a começar a ensinar o seu corpo a lidar com determinadas situações de uma maneira prática e simples, tá? Então, numa meditação, por exemplo, né, o exercício da meditação, ele não é fácil, não é simples, né? E, então, esses óleos, eles vão te ajudar a entrar no estado meditativo de uma maneira mais rápida, né, mais prática. Então, você pode estar utilizando a lavanda junto com o frankincense, ou só o balance, ou só a lavanda, ou só o frankincense, você pode fazer combinações de alguns óleos, pode colocar ali no difusor, pode inalar diretamente, pode estar usando os óleos durante a prática da yoga, pode estar utilizando os óleos em outras atividades que eu vou mostrar aqui, tá? E aqui eu estou dando só alguns exemplos, mas é importante, se você sofre com algum transtorno de ansiedade, então essas práticas
diariamente vão te ajudar muito a aprender a controlar isso, porque entenda, você não vai deixar de sentir ansiedade. O que você precisa é aprender a controlar os níveis de ansiedade para que isso não vire um transtorno de ansiedade e traga outros problemas, como depressão, pânico, toque, enfim, todos esses problemas emocionais que muitas pessoas, né, que a gente conhece e até nós mesmos, né, passamos todos os dias, tá? Dando sequência aqui, a parte de exercício físico, né? Eu não poderia deixar de falar nisso, isso é algo que eu entendo muito bem, né? Porque eu sou personal trainer, mas eu não lido, depois que eu conheci os óleos essenciais, eu parei só de usar a atividade física como ferramenta principal. Hoje a atividade física, ela faz parte de todo o contexto. Gente, não tem fórmula mágica, não existe só uma coisa, você precisa investir em aspectos da sua saúde de maneira equilibrada, né? Nem tanto, nem tão pouco, tá? Tu procura ter esse equilíbrio. E a atividade física, ele é, assim, é incrível, porque a atividade física você não precisa ser um atleta profissional, você não precisa ser aquela pessoa que vai estar lá, o rato de academia, para ter os benefícios, principalmente para essa questão emocional, quando se trata de ansiedade, principalmente. Então, a atividade física, o exercício físico, ele regula todos esses hormônios. Então, ele faz o mesmo efeito do que um remédio tarja preta, só para vocês terem ideia. E não, não é o André que está dizendo, não, isso é a ciência. Se você pesquisar que isso é de fácil acesso para qualquer pessoa, você vai encontrar várias evidências que a atividade física ela é equivalente a qualquer remédio tarja preta que você toma. O problema é que as pessoas, é muito mais difícil, às vezes, fazer uma atividade física de 20 minutos do que tá tomando uma medicação cara que muitas vezes traz N efeitos colaterais para a sua saúde, tá? Então, o exercício, ele ajuda a promover a produção de endorfinas, que vão te botar para cima, que vão te dar mais energia, que vão te dar disposição. Eu sempre escuto das pessoas, principalmente que sofrem com transtorno de ansiedade, dizendo assim, não tenho coragem de fazer atividade física, eu tenho preguiça, não consigo levantar da cama, e eu entendo isso. Isso está acontecendo porque seu corpo está cheio de cortisol. E é por isso que você precisa fazer atividade física. Então, quanto mais indisposto você tiver, quanto mais preguiça você tiver, mais você precisa de atividade física, porque o exercício vai fazer com que você tenha mais energia, não é o contrário, né? Você ter mais energia para fazer, eu só vou fazer atividade física quando eu estiver disposto. Não, é o contrário, você tem que fazer atividade física para ficar mais disposto. Claro que se você tiver com mais energia, você vai treinar melhor, você vai render muito mais. Mas o motivo para fazer atividade física não pode estar atrelado à sua motivação, à sua disposição. Ele tem que estar atrelado exatamente o contrário. Você precisa fazer atividade física para ter mais disposição, para ter mais motivação, concentração. Ele vai reduzir drasticamente os níveis de ansiedade e depressão. Então, o último artigo que eu pesquisei, né? Ele mostrou que a atividade física é regular. Então, regular é fazer 3 vezes na semana, todos os dias, 2 vezes na semana, né? Pelo menos ali 30 minutinhos. Isso é que é o regular, certo? Ele reduz significativamente todos os sintomas do transtorno de ansiedade, todos. Agora, não é qualquer atividade física, obviamente. Você não vai pegar e de uma hora para outra começar a fazer um crossfit aí, sair correndo uma corrida de 5 quilômetros. Não, não se trata disso. Então, busque orientação. E aí, como é que os olhos podem ajudar você que está ainda no início, que está com muita dificuldade, sem energia, sem disposição? É nessa hora que o óleo pode te ajudar, tá? O peppermint, por exemplo, que é o hortelã, ele é um pré-treino natural. O atleta profissional usa, gente, esse óleo para ter uma performance melhor. Você imagina que um óleo desse funciona para um atleta, você imagina para você que não faz atividade física. Então, ele vai te dar um up, né? Ele vai te ajudar muito, porque ele estimula substâncias químicas do nosso corpo que vão te dar essa energia, essa disposição. O outro óleo muito bom é o limão. Então, você pode usar aromaticamente, pode botar uma gotinha, 2 gotinhas aí do óleo da adulter na água. Não faça isso direto, porque a água não dilui óleo essencial. Então, tem que tomar um cuidado também. Não pode ser uma coisa, tudo demais é veneno, tá, gente? Inclusive a água. Então, tome cuidado, peça orientação personalizada para você. Eu não sei como é a sua rotina, se você toma alguma medicação, enfim, tudo depende, tá? Aqui são apenas indicações e orientações. Durante uma caminhada, durante a atividade física, você pode estar aplicando ali o peppermint, por exemplo, topicamente com um óleo vegetal, ele vai, na hora você vai sentir, né, ele refrescando, ele te dando aquela sensação de frescor, então aquilo ali vai te impulsionar. Outra atividade importante para quem sofre aí com transtorno de ansiedade são os alongamentos. Os alongamentos aliviam o estresse da musculatura, porque muitas vezes quem sofre aí com fibromialgia, por exemplo, tá? É uma contração involuntária dos músculos, tá? E a fibromialgia é um não diagnóstico, ou seja, não tem uma causa específica. A gente sabe que uma das principais causas do aumento dos sintomas da fibromialgia é exatamente o estado emocional. A maioria, não todos, mas a maioria, quase 100% das pessoas que sofrem com fibromialgia
sofrem também com transtorno de ansiedade. Então, o alongamento, ele vai relaxar a musculatura e você pode estar usando alguns óleos essenciais, né, para isso, não só no ambiente, mas também no corpo, né? O Deep Blue, a Copaíba, são outros exemplos de óleos que você pode estar utilizando topicamente para ajudar, né, nesse relaxamento e, consequentemente, no controle da sua ansiedade, tá bom? Dando sequência aqui, vamos para a alimentação. Estou vendo aqui, a Mel está por aqui, né? Então, qualquer coisa ela me ajuda aqui. E alimentação. Acima de tudo, antes da gente focar na questão da alimentação especificamente, uma coisa muito importante é a rotina alimentar que você tem. Então, gente, presta atenção. Se você, sei lá, se alimenta tudo em horário completamente diferente, num dia almoça 2 horas da tarde, no outro meio-dia, no outro 3 horas, sei lá, né? Se você não tem uma rotina alimentar, pelo menos de horários, vai ser muito difícil você que sofre com transtorno de ansiedade conseguir equilibrar e controlar a sua ansiedade. Por quê? O seu corpo ele está toda hora produzindo enzimas, hormônios, substâncias químicas, enfim, uma série de substâncias para equilibrar o teu corpo, tá? Fora os estímulos externos. E aí, quando tu não se alimenta nos horários repetitivos, digamos assim, se você não tem uma rotina alimentar, o teu corpo ele nunca está preparado para receber aquele alimento, para digerir aquele alimento melhor, e ele nunca vai se aprimorar naquilo ali. Então, repetição leva à perfeição. Então, se você repete, pelo menos na sua rotina alimentar, os mesmos horários, levanta no mesmo horário, faz o seu café da manhã no mesmo horário, o almoço no mesmo horário, lanche, janta no mesmo horário, só em fazer isso, só em ter essa rotina alimentar, você já vai diminuir os sintomas do seu transtorno de ansiedade e vai ter um controle melhor da sua ansiedade, assim, e muito, muito mesmo. Por quê? Porque existe um gatilho, tá? Os gatilhos emocionais, eles são fundamentais para quem sofre com transtorno de ansiedade. Na parte de autoconhecimento, você vai entender melhor isso. Mas, quando você se alimenta e não faz uma boa digestão, enfim, ou o processo ainda está ocorrendo de uma forma ou de outra, ali são liberadas substâncias, hormônios, e muitas vezes você tem um gatilho chamado de neuroassociação. Então, aquela sensação que você está tendo, que é digestiva, o seu cérebro interpreta como se fosse um dos sintomas do seu transtorno de ansiedade. Às vezes nem é ansiedade. Na maioria das vezes nem é. Mas o gatilho por neuroassociação, você pensa que é. E aí ele já age, já começa a ter as ações, os sintomas do gatilho da ansiedade, né? Por conta dessa neuroassociação. Simplesmente assim. Uma das coisas que eu sempre falo para quem sofre com ansiedade, principalmente, são com bebidas energéticas, o café, né, o açúcar, porque eles têm um pico de glicemia muito alto. E isso faz vários processos no seu corpo. E aí, quando você tem a baixa, né, o efeito rebote, vem o transtorno de ansiedade, vem a ansiedade exacerbada, por conta desse gatilho de neuroassociação. Então, vários estudos mostram que você ter uma dieta equilibrada, né, principalmente com os níveis de açúcar, né, controlando esses níveis de açúcar, você consegue diminuir bastante os sintomas da ansiedade, do transtorno de ansiedade. E principalmente aí, tá, se você não tem uma alimentação regular, né, digamos assim, você não importa, você pode ter a melhor dieta do planeta, fazer a dieta aí com a Mel, nossa Nutritop aqui das galáxias. Mas se você não come nos horários direitinho, vai ser muito difícil você não ter os sintomas. Por quê? Porque o seu corpo ele nunca está preparado para estar digerindo, para estar recebendo aquele alimento. Então, se você repete nos mesmos horários, você já diminui. Evitar bebidas energéticas, enfim. Mas mesmo assim, muitas vezes você tem alguma dificuldade, alguma limitação, tem constipação, tem refluxo, né? Tem alguma coisa assim. E isso é gatilho para a sua ansiedade. E aí é que os óleos essenciais entram, né? Para ajudar. Por exemplo, o limão, ele vai ajudar na sua digestão, a metabolizar melhor os alimentos, né? Vai limpar o seu organismo. E aí você pode usar de várias formas, né? Internamente, topicamente, aromaticamente, vai depender da sua necessidade, né? Do que você está utilizando, enfim, não dá para especificar aqui a melhor maneira de você usar sem saber o seu caso. E outro blend também maravilhoso é o Zengest, né? Que aqui eu botei de Zest porque eu peguei do artigo lá e coloquei aqui, mas é Zengest, tá? O nome aqui brasileiro é Zengest, né? Que é outro blend da Duter, que ele dá esse suporte digestivo. Então, ele vai melhorar a sua digestão. Vocês percebem que tudo é para melhorar a digestão? Então, quanto melhor for a sua digestão, menor vai ser os sintomas, os gatilhos digestivos para o transtorno de ansiedade. Copaíba é outro óleo fantástico, que ele vai ajudar não só na parte digestiva, mas também emocional, porque ele é antibiótico, ele é relaxante, ele ajuda muito na dor, ele é ansiolítico. Então, a copaíba ela é um coringa para essas questões, tanto digestivas como emocionais e outras também para dor, né? E outra coisa que é fundamental, isso, né, é fundamental, é hidratação. Se você não bebe água adequadamente ao seu peso,
você não tem como controlar a sua ansiedade. Não tem como. É um diluente universal. É ele que faz todo o fluxo dessas substâncias no nosso corpo. Então, se você está desidratado, e desidratado não significa estar ali morrendo, não, tá, gente? Se você sente sede já é um sinal de desidratação. Vocês sabiam disso? Não sei se vocês sabiam, mas sentir sede já é um sinal de desidratação. Quando você sente sede, é o seu corpo dando um sinal, ó, tá faltando água, precisa de água imediatamente, tá? Então, o ideal é que você tenha uma garrafinha. Eu não tinha o hábito de beber água, assim, né, periodicamente. Mas depois que eu comecei a estudar mais sobre o assunto, terapias integrativas, ansiedade, enfim, eu só ando com a garrafinha para todo canto que eu vou. Porque eu olho para a garrafa e eu bebo água. Eu bebo água uns golinhos, não é para beber, não. Eu bebo água. Então, eu consigo mensurar o tanto de água que eu estou bebendo. O ideal, a indicação é de pelo menos 30 ml por quilo de peso. E aí você calcula lá o seu peso e a quantidade de água que você necessita, mínima, tá, gente? De beber durante o seu dia, tá? Então, hidratação, fundamental. E como eu falei, o Zengest, ele vai ser um dos principais blends aí para estar equilibrando a sua parte digestiva. Então, vamos só dar uma retomada aqui rápida, né? A gente falou ó, sobre prática de relaxamento, falou sobre exercício físico, né? Como regular isso, e agora falou sobre a alimentação, tá bom? Vamos agora para um próximo ponto também, sem esses 4 pilares agora, tá? Que a gente finaliza com o sono, depois a gente vai falar sobre outras coisas, mas o sono, ele é algo assim que não tem como você ter uma boa saúde, eu não falo nem só de ansiedade, não tem como você ter uma vida saudável se você não tem um sono adequado. Então você precisa, todos nós. Ah, tem gente que diz assim para mim, não, mas eu tomo 6 horas, eu fico zerado. Será? Vamos ver como é o teu dia. E aí, como a gente começa a perguntar como é o dia da pessoa, ela se sente cansada, às vezes sente sono, não faz determinada coisa, às vezes perde o foco, a concentração. Enfim, tem vários detalhes que, às vezes, não são perceptíveis, porque a pessoa já está acostumada e ela acha que aquilo ali é assim mesmo. Não é, né? Então, o ideal, né, é que você tenha pelo menos 7 ou 9 horas de sono. Mas o mais importante ainda não é a quantidade só de horas, não, tá? É a qualidade desse sono. O quanto você está conseguindo dormir realmente profundamente. Porque só quando você entra no sono profundo é que você consegue restaurar, né, todo o seu corpo, realmente, né? Principalmente o seu cérebro, que é onde está tudo acontecendo. Então, o não dormir pode causar lesões que vão ficar a vida inteira, são irreversíveis, tá? Depois que eu entendi isso, uma das minhas maiores prioridades é o sono. Então, não quer dizer que eu não vá para uma festa, que eu não vá para uma situação, enfim, mas regularmente, rotinamente, eu tenho um horário para dormir e horário para acordar. Às vezes eu posso até acordar um pouco mais tarde, mas eu sempre procuro ir dormir no mesmo horário, tá? Isso é fundamental para que eu tenha uma performance melhor, para que eu trabalhe melhor, para que eu possa pensar melhor, encontrar soluções, tudo o sono ele vai trazer um resultado muito melhor para a sua vida, tá? Então, quais são os óleos que a gente pode estar utilizando, né? Mais uma vez aqui a lavanda, tá? O frankincense, que eu já falei sobre esses 2 óleos, então não vou repetir. Aqui tem até a forma de estar utilizando, você pode botar lá no quarto. Eu dei uma aula só sobre sono, então aqui a gente está só passando por cima para poder você entender que é uma coisa integrativa, são várias ações, não adianta fazer só uma ação, não tem uma fórmula mágica, né? Nem uma receita, mas outro óleo é a copaíba, e aqui também você pode ser o balance, a laranja, tem o serenity, tem outros óleos incríveis, fantásticos, botei os principais aqui. E você precisa ter uma rotina também de sono, tá? Como eu falei, por exemplo, eu tenho um horário certo para ir dormir, né? Normalmente acordar também no mesmo horário, mas às vezes acontece de acordar um pouquinho mais tarde, eu tenho que acordar um pouquinho mais cedo, mas regularmente eu tenho uma rotina de sono, uma rotina noturna. Isso vai te ajudar bastante. Então, se você simplesmente cria rotinas, né, para ir dormir, por exemplo, deitou na cama, não pode deitar na cama que não seja para dormir. Se você deita na cama e vai fazer outras coisas, por exemplo, eu digo que exige, né, do seu estado mental mais atenção, mais foco, mais concentração, para resolver problemas, para discutir. Então, isso vai fazer com que não aconteça uma repetição e o seu cérebro, ele não vai aprimorar aquela rotina de sono. Agora, se você deita na cama, vai ler um livro, uma leitura leve, ou assiste, sei lá, qualquer coisa aí, mais uma coisa leve, apaga as luzes e tal, e manter essa rotina, todos os dias você fizer isso, você vai perceber, na hora que você começar esse ritual, automaticamente a sua produção de melatonina ela aumenta, porque o seu cérebro ele aprende, ele aprimora isso. Então, quanto mais você repetir essa rotina, mais fácil você vai dormir, mais profundamente você vai dormir, entendeu? Então, é repetição, gente, é repetição. É criar realmente uma rotina que você consiga repetir todos os dias para que o seu corpo, a sua mente aprimore isso aí e cada vez que você vai dormir melhor.
Você pode estar aplicando topicamente, aromaticamente, vai depender da sua necessidade também, de quem vai estar usando o óleo essencial. É uma criança, é um idoso, é uma mulher grávida, enfim, é uma pessoa que já toma algum tipo de medicação, então a gente precisa analisar cada ponto desse, tá bom? Agora vamos falar de uma parte importante, porque é o seguinte, não adianta, né, a gente falar sobre tudo isso aqui, sobre esses 4 pilares, né, para fazer esse controle, essa gestão da nossa ansiedade, das nossas emoções, se a gente não tiver esse autoconhecimento. E o que é que se trata de verdade esse autoconhecimento? É você se observar, gente, é se observar, perceber que determinadas situações elas vão ter um impacto emocional em você. Então, aquela mesma situação, vamos lá, pegar um exemplo do trânsito, tá? Então, você está ali no trânsito, alguém lá lhe fecha. Então, aquilo ali pode causar em você um estresse enorme. Ou não, vai depender de como você lida com isso. Mas uma coisa eu tenho certeza, né? Não tem como controlar isso. Não tem como controlar o que o outro vai fazer. Ou seja, não tem como eu controlar que uma pessoa vai entrar na minha frente, que alguém vai fazer determinada coisa comigo, que minha filha vai adoecer, ou que alguém sei lá, fez alguma coisa para mim, entendeu? Não tem como eu controlar isso. Agora, uma coisa tenho como eu controlar, como eu aprender a lidar, que são as minhas emoções, como eu lido com essas situações. O problema é que a gente gasta muita energia querendo controlar o que os outros fazem, querendo adivinhar o que os outros fazem, colocando energia em situações ou ações que não estão no nosso controle. E isso não dá, tá? Então você precisa começar a treinar o autocontrole. E para isso você precisa se autoconhecer. Se eu sei que determinada situação eu ainda não consigo lidar, eu durante um tempo eu evito, eu me fortaleço, e aí eu começo a ir para essa situação devagarzinho até eu me sentir bem fortalecido. Antes eu ficava indignado, né? Porque eu ando de moto, então quando alguém dobrava sem ligar a seta, por exemplo, do carro. E aí, hoje em dia, como eu não tenho como controlar isso, eu já fico esperando que o cara não vai ligar a seta. Então, quando ele liga, olha que legal, eu fico feliz, porque ele ligou a seta, né? Mas isso é um trabalho de repetição mental. E aí, alguns olhos vão te ajudar a ter esse autocontrole, né? Primeira coisa, identifica isso. O que é que te faz mal? O que é que está promovendo essas sensações em você? Você tem que saber a causa, senão você vai passar a vida inteira tendo esses sintomas e enxugando gelo, usando óleo essencial, usando medicamento, fazendo, sei lá, yoga, meditação, mas nada disso vai resolver enquanto você não agir na causa, né? Os olhos, essas práticas, elas vão te ajudar a gerenciar até você resolver essa questão, a causa, tá? Então, vamos lá. Alguns olhos que vão te ajudar. O frankincense é um dos principais, porque, como eu falei, o frankincense, ele age a nível do sistema nervoso central. Então, ele organiza os teus pensamentos. Então, tu tá naquela situação ali que tu ficou mal, ou tu tá pensando muitas coisas. Então, o frankincense, ele vai te ajudar a te trazer para aqui agora, ter mais sensatez, a ser mais racional. Pronto, tá? Ele vai te ajudar. A lavanda vai te acalmar, te tranquilizar. Às vezes você passou por uma situação e aí você tá muito nervoso, tá chateado, tá com raiva, coração acelerado. Então, a lavanda, ela vai te dar essa calma, vai regular os teus batimentos cardíacos, e aí você vai pensar com mais clareza. Então, esses são os 2 principais óleos que vão te ajudar a ter esse autoconhecimento, essa autorreflexão. Uma coisa que também ajuda muito, que os terapeutas, psicólogos, psiquiatras indicam, e funciona de verdade, tá? É você ter um diário emocional, né? Identificando exatamente o que te causa estresse, o que é que te causa medo, o que é que te causa, enfim, o que é que causa esses sentimentos em você. E dar nome para isso, para você possa trabalhar isso em você, enfrentar essas situações e aprender a lidar. Não tem outro jeito, tá? Você tem que aprender a lidar. Assim como a gente aprende tudo na nossa vida, a gente tem que aprender a lidar com as situações que a vida vai colocar na nossa frente, né? Os desafios. Então, essa reflexão diária, você pode estar utilizando, né? O óleo essencial para se acalmar, para se centrar, para se concentrar, e aí tá escrevendo e colocando ali, né? Direcionando para onde é que vai a sua energia realmente, né? Daquilo que está no seu controle. E aí, fazendo a ligação com isso, tem a identificação dos gatilhos de estresse. Todo mundo tem um gatilho de estresse. Por exemplo, eu fico indignado quando alguém diz que eu falei uma determinada coisa que eu não falei. Tipo, eu estou aqui numa discussão com alguém, uma conversa, sei lá, e essa pessoa, mas você falou isso, isso e isso. Ai, fico indignado. Mas hoje eu estou aprendendo, né? Trabalhar melhor isso. É um gatilho de estresse, tá? Tem gente que fica estressada, sei lá, por qualquer outra coisa. Enfim, você precisa identificar, reconhecer isso, vai te ajudar a lidar melhor com isso, né? E a desenvolver alguma estratégia para que você possa, né, não entrar nessa energia de estresse, né, e não aumentar a quantidade de cortisol no seu organismo. Então, você tem que ter estratégia. Uma coisa que eu faço muito são atividades, né, prazerosas, sem compromisso. Tipo, eu gosto muito de jogar bola, por exemplo. Eu tenho meu racha lá com meus amigos. Eu não estou podendo jogar porque estou fazendo a recuperação do meu joelho ainda, que eu rompi o ligamento. Mas é uma atividade que me ajuda muito a isso, né? A controlar, são estratégias, né?
E aí tem gente que faz, por exemplo, quebra-cabeça, né? Enfim, caça-palavras, essas coisas são estratégias que você pode estar utilizando, a meditação, enfim, tem várias coisas, tá? Que você pode fazer para poder exatamente ter esse equilíbrio, né? E começar a lidar melhor com as situações de estresse, tá bom? Alguns óleos que vão ajudar, mais uma vez aqui a lavanda, o balance, tá? Principalmente o balance nessas situações, porque muitas vezes você não sabe direito o que é que você está sentindo. Então, como o balance é para equilíbrio emocional, ele vai te equilibrar independente de que emoção esteja lá exacerbada no seu organismo. Então, balance é uma boa dica, ou a lavanda, né? Porque ela te acalma, te tranquiliza. E, como eu já falei, desfrutar de momentos ao ar livre. Gente, por que é o ar livre, né? Tem uma razão, tá? É ciência, não é coisa aleatória, não. Principalmente durante o dia. Por quê? Nossa glândula pineal, que é o que regula o nosso sono, o nosso ciclo circadiano, ela é regulada pela luz do sol, principalmente. Não essa luz artificial aqui, não, né? Porque a luz do sol, porque existe radiação, existe todo um complexo, né, sistema ali que vai regular o nosso sistema límbico. Nosso sistema límbico, ele é responsável pela produção de melatonina e cortisol no nosso organismo. Ele é que dá a diretriz. Então, se você tem momentos, né, não precisa ser muito tempo não, né? Simplesmente assistir o pôr do sol, acordar de manhã cedo e ficar ali exposto à luz do sol 5 minutos, 10 minutos, já é o suficiente, mas isso precisa ser uma rotina. Isso vai ajudar a reduzir os níveis de cortisol, principalmente, e a promover o equilíbrio, né? Automaticamente isso vai te dar uma sensação de bem-estar. Então, não sou eu que estou dizendo isso, tá? São pesquisas sérias, né? E atuais, tá? Que mostram que isso regula os níveis de ansiedade significativamente, né? Tem até a terapia do pôr do sol, né? Que é assistir o pôr do sol, porque aquilo ali mostra duas coisas. Primeiro, dá um sinal para a glândula pineal que a luz está diminuindo, então ela já começa a produzir mais melatonina. E outra, ela dá um sinal cognitivo para a sua mente de que isso vai acontecer independente de qualquer coisa, não está no seu controle, vai acontecer. Amanhã é outro dia, entendeu? Então, isso é um ciclo, né, que vai continuar acontecendo e vai trazer uma mensagem, né, significativa, né, cognitiva, ali para que você comece a criar rotinas, né, e comece a perceber o que é do seu controle e o que não é do seu controle. Independente de como você esteja, o sol vai nascer e o sol vai se pôr todos os dias, né? Então, alguns óleos que podem ajudar. Tangerina, né? Tangerina é um óleo da felicidade, ela estimula a produção de substâncias que vão elevar o teu humor, né? Vão melhorar o teu astral. Então, tangerina é muito bom para essas situações ao ar livre, então vai ajudar. Peppermint também, porque é o nosso pré-treino, né? Como eu falei. Então, você pode fazer, enquanto você assiste aqui o pôr do sol, ou pega um solzinho logo de manhã cedo, ó, liga uma gotinha de tangerina com peppermint, ou só tangerina, ou só peppermint, enfim, ó, fica inalando aqui durante o dia. Com certeza, isso vai melhorar bastante o seu dia a dia, né? Principalmente o seu dia. O seu sono, ele começa quando você acorda. O seu transtorno de ansiedade, ele não se inicia de uma hora para outra. Ele é um processo, tá? Que você está em construção do mesmo jeito. Então, você tem que desconstruir algumas coisas e começar a construir novas, né? Novas rotinas. Que é exatamente o que a gente vai falar aqui. Manter rotinas saudáveis, principalmente para quem sofre com o transtorno de ansiedade, é fundamental. O que é que mais causa os sintomas do transtorno de ansiedade do ansioso é a falta de controle. Então, quanto mais rotinas você tiver, a sensação de controle ela aumenta. Então, você sabe que hora você vai almoçar, você sabe que hora você vai dormir, você sabe que hora você vai fazer atividade física. Então, você cria essas rotinas e isso vai te dar uma sensação de controle. E realmente é. E isso vai te trazer uma estabilização emocional assim gigantesca. Então, manter essas rotinas, não é só criar as rotinas, tá, gente? É manter. É fundamental. Então, você precisa construir rotinas que você consiga manter. Não adianta dizer assim, eu vou todo dia para academia. E aí começa a fazer isso, aí daqui a pouco você deixa de ir um dia, deixa de ir dois, aí depois não vai mais. É muito melhor você começar indo 2 vezes na semana, ou treinar em casa, não importa, mas algo que você consiga manter. E depois você pode evoluir nessa rotina. Eu estou indo 2, agora estou me sentindo bem, está fazendo bem isso. Aí eu vou 3, aí depois eu estou indo, daqui a pouco eu estou indo todo dia. Entende? Então você vai evoluindo pouco a pouco. É muito melhor do que começar no máximo. Imagina aí, eu como personal, você me contrata para ser seu professor, e aí no primeiro dia de treino, eu te coloco para fazer todos os exercícios com a carga máxima que tu aguenta. Como é que vocês vão chegar em casa, né? Se chegar, né? Entende? Como é que vai estar no outro dia? Você todo quebrado, todo dolorido, entende? Então, no nosso corpo é a mesma coisa. Não precisa ir para o extremo logo, vai melhorando pouco a pouco. E que óleos pode te ajudar? Exatamente, de novo, ó, mantendo na sua rotina da mesma forma. Lavanda, o frankincense, né, óleos como a tangerina, eles são óleos que você vai poder usar diariamente sem problema nenhum, principalmente se for aromaticamente, tá bom?
dando sequência aqui, eu preparei aqui 3 dicas de blends, né? Que vocês podem estar utilizando aí, bem simples, bem fácil de fazer. Pode fazer outras combinações também, tá? Mas esses blends eu costumo indicar e eles funcionam muito bem, assim, tá? Principalmente, ó, um blend calmante e ao mesmo tempo que vai te deixar mais alegre e mais feliz, né? Você pode estar utilizando aí 3 gotinhas de lavanda, 2 gotinhas de frankincense, 1 gotinha de tangerina, coloca isso num vidrinho de 5 ml, com óleo vegetal, e ó, fica usando ele, tá? Ah, André, eu estou numa situação, eu queria um efeito mais imediato. Bota uma gotinha de cada desses 3 olhinhos aqui, ó, e faz a inalação. Garanto que vai te acalmar bastante, vai te ajudar bastante. E aí, se você quer um alívio mais rápido, né, digamos assim, ter um efeito mais rápido ali, você está angustiado, enfim, está precisando resolver alguma coisa e precisa desse blend mais rápido, não? Tem esse aqui, que é o peppermint, a lavanda e o balance, tá? Porque essa combinação, ela é bacana? Porque o peppermint, ele vai te dar o up, né? Vai te dar aquela energia, aquela disposição. A lavanda vai equilibrar o teu coração, deixar ele nos batimentos ok. E o balance vai te equilibrar emocionalmente. Então, é uma combinação para você ter aquele alívio rápido. E aqui eu também fiz um blend anti-estresse. Aquele momento que você chega em casa, está estressado, cheio de problemas, mas não dá para fazer nada naquele momento. Mas a sua cabeça está cheia, pensamento, enfim, você pode estar utilizando aí o frankincense, a copaíba e a tangerina. Por que o frankincense e a copaíba? Porque todos dois agem a nível de sistema nervoso central, né? Principalmente na região GABA. Então, essa combinação, ela vai te ajudar muito a centrar os teus pensamentos, a você vir para aqui agora. E a tangerina, como já foi falado aqui, ela é o óleo da felicidade. Então, esses 3 blends, e tem vários outros, tá, gente? Você pode aí, tem outros óleos como a bergamota, enfim, tem o calmer, né? Enfim, tem vários óleos que você pode estar experimentando, porque também depende da sua sensibilidade a determinado óleo. Ao cheiro, às vezes a pessoa não gosta daquele cheiro, enfim. Então, tem esse gatilho olfativo também, né? Então, isso é importante você levar em consideração. E, para finalizar, eu queria agradecer todo mundo que está aqui presente hoje, né? E eu queria contar com a participação, com a ajuda de vocês para estar divulgando, né, o vídeo, compartilhando aí com as pessoas, comentando lá, curtindo, tá? Para que essas informações cheguem ao maior número de pessoas possível, tá? A gente pode ajudar muita gente com